Hoje falaremos sobre um dos momentos mais importantes do ciclo semanal da obra, a reunião de planejamento de curto prazo. Mas por que ela é tão importante? Bem, vamos entender a dinâmica da reunião para responder essa pergunta. Ela normalmente não dura mais do que 1 hora e conta com a presença do engenheiro, mestre de obras, estagiários e os líderes de cada serviço que estão sendo executados na obra. A primeira etapa da reunião consiste em olhar para as atividades que foram executadas nessa semana. Digamos que esse foi o planejamento da nossa semana. Então começamos a reunião olhando para o que foi feito e preenchemos os percentuais. Para essa primeira atividade de alvenaria do quarto pavimento, por exemplo, nós tivemos 100% dela executada, e assim com as demais atividades. O PPC, que nada mais é do que o percentual do planejado concluído, é um indicador de planejamento que consiste em medir o quão assertivo é o nosso planejamento. Isso é, conta-se o número de atividades que atingiram 100% de cumprimento e divide pelo número total de atividades que você tem no período. Multiplica-se então por 100 e você tem o percentual do planejado cumprido. É interessante ter um gráfico na gestão visual da engenharia para monitorar o PPC da sua obra. Assim, semanalmente você vai preenchendo e usa como um indicador sobre como está o cumprimento dos planejamentos semanais. A segunda parte da reunião consiste em entender as razões pelas quais algumas atividades não chegaram em 100%. Afinal de contas, planejou-se algumas atividades partindo do princípio que todas as restrições estavam eliminadas e que aquelas atividades realmente poderiam acontecer. Então, é importante a gente encontrar a causa raiz do não cumprimento desse planejamento. Pergunte para a equipe o porquê, quantas vezes for necessário, até encontrar a causa raiz. A ideia não é encontrar um culpado, mas entender o motivo pelo qual a atividade não foi cumprida e poder agir em relação a isso para que o problema não se repita. Finalmente, a terceira etapa da reunião é planejar a próxima semana. Lembrando que no planejamento de curto prazo, inserimos atividades que podem ser executadas, aquelas cujas restrições já foram eliminadas e elas realmente podem ser executadas. Quem irá executar o serviço, o empreiteiro de hidráulica, por exemplo, precisa estar presente e alinhado com esse planejamento, pois é ele quem deve comprometer-se em cumpri-lo. Essa forma de planejar é conhecida no Lean como Last Planner System, ou o último planejador. Aproveite esse momento também para discutir ajustes para alcançar o objetivo do planejamento de longo prazo, por exemplo, aumentar uma equipe ou alugar uma ferramenta que melhorará a produtividade em algum serviço. Uma pergunta interessante é: se eu planejar somente atividades que estão com todas as restrições resolvidas, tudo perfeito para que o serviço possa ser executado, por que na prática muitas vezes não conseguimos cumprir o planejamento da semana? Essa é uma excelente pergunta e convido você a buscar a resposta aí na sua obra na próxima reunião de planejamento de curto prazo. Mas sejam quais forem as causas, é interessante agir rápido, pois tem grandes chances de se repetirem sistematicamente, gerando uma bola de neve que no fim pode destruir o cronograma da obra. Um dos grandes desafios nesse sentido é manter o planejamento de curto prazo conectado com o longo prazo. Isso é, como conseguir produzir a cada semana na obra aquilo que preciso para estar dentro do planejamento de longo prazo do empreendimento. É fato que a primeira coisa que precisamos saber sobre o planejamento de longo prazo é que ele irá mudar. Mas isso não quer dizer necessariamente que fracassaremos e a obra vai atrasar, mas quer dizer que o longo prazo é um norte e não uma estrutura absolutamente engessada. O curto prazo flutua sobre o longo prazo e cabe ao time da obra fazer as leituras para manter um alinhado com o outro. Espero ter agregado algo para você. Meu nome é Lucas de Oliveira Mendes e você pode me achar no LinkedIn. Esse vídeo foi feito em parceria com a Climb Consulting. Visite o site e conheça o trabalho deles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.